Uma pessoa cis dificilmente irá desejar viver em uma vida em um gênero diferente do seu. Um homem, por exemplo, que não tem problemas com o seu gênero designado, nunca terá questionamentos sobre o seu eu interior. Não se incomodará com a sua barba, com seus pelos corporais, seu corpo masculino e muito menos sentirá qualquer efeito negativo em ser tratado ou chamado pelo seu gênero. Essa não é a mesma realidade de pessoas trans. Um fato importante que deve ser pontuado é que uma pessoa transexual nasce com uma identidade que não lhe conforta, uma caixa que não lhe pertence. Este corpo é um instrumento violado por regras heteronormativas culturais e políticas, que, assim como todos os nossos corpos, segue padronizações para se ajustar, ou no ser masculino ou no ser feminino. Mas calma. Não seria eu a pessoa ideal para conversar com vocês sobre este debate. Então apresento a vocês Tony e Arthur Sampaio, nossos convidados especiais deste episódio de podcast, além de nossas amigas viventes da realidade de um homem trans e um psicólogo, respectivamente. Este episódio abordará as vivências de Tony Gabriel, um homem trans que buscou em vários momentos ajuda nas unidades de saúde do município de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e que por uma série de fatores estruturantes foi negado. Para mediar e auxiliar esta discussão, Arthur Sampaio discutirá sobre a ideia do que é ser trans, além dos preconceitos e o despreparo que os profissionais da saúde têm com esse público, trazendo reflexões para as mudanças na realidade social. O episódio O Preço da Saúde Pública para a População Trans pertence ao projeto Escuta Sensível, um podcast independente de produção jornalística. Na produção, Leonardo Matoso. E na narração, Luiz Vinícius. Arthur Sampaio, psicólogo clínico, especialista pela residência multiprofissional em saúde da família, integrante da Articulação Nacional de Prisologogas Trans e do Movimento de Transmasculinidade Interseccionais Norte e Nordeste, aceitou o nosso convite em participar deste podcast e explicar de forma bem contundente o que é a transexualidade. Bom, o que é transexualidade, né? É uma conceituação muito difícil para a gente fazer em pouco tempo, né? Tem um livro, inclusive, de referência de uma autora chamada Berenice Bento, que o nome do título é esse, o que é transexualidade, e dá um livro inteiro. Então, eu vou tentar falar de forma mais breve, né? De como seria esse conceito ou essa vivência que é habitar a transexualidade. Corpos trans, né, pessoas transexuais, na realidade são pessoas que reivindicam para si o reconhecimento de um gênero a qual ele não foi designado, né? Nós temos o entendimento de que quando nascemos pela sociedade cisnormativa, né, quando nascemos nós somos designados a um determinado gênero de acordo com o sexo, né? Se tem uma determinada genitália, existe uma associação direta de um gênero, né? Pessoas transexuais, travestis e não binárias, né, elas reivindicam um outro gênero que não aquele ao qual foram designadas no seu nascimento, né, pela essa instituição normativa cisgênera, né, que atribui necessariamente a genitália a um gênero. Ainda sobre essa pergunta, sobre o que é transexualidade, me veio também aqui uma pergunta que geralmente me fazem, né, sobre o que seria essa experiência de ser um transexual verdadeiro, né? Isso é de nascença, ou a pessoa se percebe assim ao longo do tempo, né? E isso é uma pergunta muito interessante, né, para a gente tentar desconstruir algumas ideias que existem em torno da vivência trans, né? A Judith Butler, né, que é uma autora de referência das teorias queer, uma das grandes autoras das teorias queer, ela fala no termo de performatividade, né? E ela fala que o gênero, na realidade, é dessa ordem da performatividade, né? O gênero, inclusive, para as pessoas cisgêneras, né? Nós vivenciamos o gênero a partir da performatividade. Ela, inclusive, faz uma provocação para a gente pensar. Se gênero fosse algo tão dado, né? Tão natural, né? Tão divino, né? Tão imutável, né?
a gente não estaria sendo lembrado a todo momento como é ser homem ou como é ser mulher. Né? E a gente vive isso desde muito, muito cedo, né? A todo momento a gente sabe o que é de homem, o que é de mulher, como é que o homem deve andar, como é que a mulher deve andar, como é que a mulher deve sentar ou se vestir, enfim, isso nos é passado de um para o outro, né? Não é algo natural do nosso corpo. Então, não é algo também natural para as pessoas cisgêneras. A gente aprende como performar um ser mulher e a gente aprende como performar um ser homem. Conheça Tony Gabriel. Eu sempre fui um menino muito brincalhão, que gostava da arte, né? Sempre fui uma criança. Eu curti minha infância como um menino. Brincadeira de pipa, jogar bila, soltar peão, entre outras, né? Morando com minha avó. E depois eu vim morar com meus pais. Mas eu sempre me vi, porém eu não me sentia, né? Me via muito como um menino sonhador, brincalhão, artista, que gosta de conversar, um menino cheio de foco nos seus objetivos, que tem garra, força para trabalhar, para vivenciar e para enfrentar o mundo, né? Então, assim, quando realmente eu me toquei de quem eu era, foi já meus 29 anos. Minha cabeça estava totalmente confusa, né? E somente com 29 anos que eu realmente me encontrei e dei um abraço em mim. Então foi algo muito marcante para mim, algo que até hoje me toca, né? Me faz chorar de felicidade, claro. Tony, assim como várias outras pessoas transgênero, conviveram ou ainda convivem com essa dúvida sobre quem é o seu eu interior. Uma luta constante para não só se reconhecer diante de uma sociedade conservadora, mas principalmente diante de si mesmo. Eu estou vivenciando a melhor e maior fase da minha vida. Então posso dizer que na minha infância eu já me via, porém eu não me tocava quanto eu me toco hoje. Me tocar no sentido de sentir a minha energia, sentir o quanto eu sou eu. Mas claro, a dúvida e o desconhecer logo cessarão e se tornarão degraus nas vidas dessas pessoas. A energia é algo tão gostoso de se sentir que às vezes chega a nos assustar, né? Às vezes eu fico assustado comigo mesmo. Nossa, eu tô me amando da forma que eu sou. Eu me amo com tudo que eu tenho. Não é uma questão de vestimenta, nome. É uma questão de estar bem comigo mesmo, de me sentir. Me sentir eu, Tony Gabriel. Em um longo percurso de autoconhecimento, Tony iria vivenciar o que lhe pode ser uma série de constrangimentos e desrespeito. O preço pago por apenas buscar por atendimentos médicos públicos, que é de total direito a todos. No início foi bem mais complicado porque eu passei a me identificar como homem trans e a não querer fazer o uso da terapia hormonal, que é algo opcional, né? É algo que eu optei a não fazer na minha vida. Então as características, como as pessoas dizem popularmente, masculina, demoraram a aparecer. Então foi bem complicado no início. Eu chegava muitas vezes em uma UBS e as pessoas não respeitavam meu nome social que estava no cartão do SUS, né? Eles não respeitavam, falavam meu nome antigo, né? Meu nome dado ao meu nascimento, né? Que meus pais
decidiram me dar. E eles não respeitavam o nome social, eles não procuravam perguntar primeiro antes de ler. Porque é uma coisa tão simples você chegar no outro e falar como você quer ser chamado, como você quer ser tratado. Então, assim, não é algo que você precisa aprender. É algo que você tem que entender que o respeito é o direito de todos, né? Além da falta de direcionamentos ou de respeito mesmo, Tony sofreria descaso até com a sua saúde mental. Estatísticas apresentadas ao relatório da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Organização Mundial de Saúde, intitulado Transsexualidades e Saúde Pública no Brasil, do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT e do Departamento de Antropologia e Arqueologia, identificaram que a depressão e o suicídio é uma das causas mais recorrentes das mortes de travestis, mulheres transexuais e homens trans do Brasil nos últimos tempos. A maioria dos casos ocorre entre jovens de 15 a 29 anos, sobretudo entre pessoas de gênero feminino. É apontado um grave problema de saúde pública. Todavia, entre a população trans ainda faltam dados, debates e pesquisas. E, ao que parece, a saúde não está capacitada para transformar essa realidade. Foi bem complicado mesmo no início. Eu lembro muito bem as portas batidas na cara, principalmente de serviço da psicologia, onde eu precisei e muitos profissionais disseram que não sabia tratar o meu caso, que não entendia de lésbica, não entendia nada de mulher que quer ser homem. Então, assim, foi bem desrespeitoso mesmo, bem difícil. Na busca por seus direitos e por um atendimento mais digno e mais humanizado, Tony acabou encontrando e fazendo parte de um coletivo que construíram em conjunto, um ambulatório LGBT na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O ambulatório atende uma demanda do movimento LGBT e oferece atendimentos especializados multiprofissionalmente. Porém, agora, né, para nossa felicidade, para a felicidade da população trans de Mossoró, surgiu o ambulatório voltado para a saúde dessa população LGBT, né? Então, o LGBT, o T tá lá no meio, então a gente tá sendo bastante aquecido, graças a Deus. Tá sendo bastante falado no meio da gente, né, de pessoas trans. Porque é um lugar onde tem pessoas que me respeitam, que me vê realmente como eu sou, que me trata como eu gosto de ser tratado, que me trata com respeito, no qual eu sinto realmente acolhido. Algo que foi muito interessante, importante para as pessoas trans aqui em Mossoró foi o movimento da residência multiprofissional, né, em atenção básica e saúde de família da comunidade, de ter colocado para frente um projeto de construção de um ambulatório LGBT na cidade, né? Isso foi inaugurador, inclusive, para o estado do Rio Grande do Norte, né, que até então não tinha nenhum tipo de ambulatório nesse sentido, né? É, e aí seria muito importante, né, que as pessoas trans, LGBTQIA+, enfim, elas conseguissem estar em outros espaços de saúde, né? Na teoria, de fato, que alguns discursos conservadores dizem, né, de que porque vai dar todo esse privilégio, né, para essas pessoas de ter um serviço específico para elas e tal. E na realidade, de fato, não era para existir esses serviços específicos, né? O que era para essas pessoas serem acolhidas lá na atenção básica, né, na UBS, nos hospitais, serem bem acolhidas, mas na realidade não é isso que acontece. E sendo que não é isso que acontece, é necessário existir esses serviços outros que vão acolher de fato essas demandas e, na teoria, vão ter essa maior forma de acolhimento e, enfim, de tratamento que seja necessário para essas pessoas. Arthur Sampaio explica a necessidade da construção do ambulatório LGBT. Como eu ia falando, né, não é em toda cidade que tem esses ambulatórios, né? É uma problemática muito constante, né, para as pessoas trans, porque
existe uma dificuldade do acesso e também uma dificuldade não apenas do acesso físico, né, a esses ambientes, de não ter um ambulatório, enfim, mas uma outra dificuldade que é da negação desse acesso, né, na medida em que a pessoa chega, quando consegue chegar a um serviço de saúde com essa demanda, ela encontra uma série de barreiras para poder fazer algum tratamento nesse sentido. Barreiras, inclusive, de crenças religiosas, enfim, de crenças outras que nem deveriam atravessar esse serviço dessas formas, mas é o que acontece na realidade, né? E o que acontece na realidade é que, em não tendo acesso, né, ou esse acesso sendo negado dessa forma, enfim, de não conseguir ir até um médico, e para chegar nesse endocrinologista tem que ter um laudo no psicólogo, porque é uma exigência médica, enfim, é toda uma burocracia. O que acontece é de muitas pessoas trans se hormonizarem por conta própria, né? E aí conversarem com outras pessoas trans mais velhas e pegarem aí a forma como elas fazem e também fazerem em seus corpos. Então, isso é muito preocupante porque gera alguns problemas, pode gerar, né? Pode vir a gerar alguns problemas de saúde futuramente, né? Tanto a hormonioterapia para as mulheres trans e travestis quanto para os homens trans, né, tem um risco muito grande de trombose, né, a depender da quantidade da dose que for aplicada, dos exames que não forem ser feitos, enfim. E aí pode gerar uma série de outras complicações de saúde no futuro, né? Então, realmente é uma problemática muito grande, né? Porque não ter esses serviços de ambulatório trans, né, nas cidades, né, faz com que as pessoas, né, procurem um serviço de outra forma e acabam sendo expulsas de alguma forma, ou se aplicam, né, por si só. Agora não vão deixar de fazer. Essa é uma realidade, né? As pessoas trans que querem se harmonizar, elas não vão deixar de se harmonizar porque o serviço está negando, né? Só que é algo muito preocupante para a gente pensar, porque são pessoas que estão se colocando em risco de saúde, né? Em ter uma doença mais séria, inclusive, futuramente. Na busca por cuidados em saúde e se deparando com uma gama de violências morais e psicológicas, Tony também sofreu violência física, uma realidade que infelizmente acomete muitas pessoas trans. No primeiro semestre deste ano, 89 pessoas transgênero foram assassinadas no Brasil, quantidade que supera em 39% a mais registrado no mesmo período de 2019, de acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA. Para a entidade, os números escancaram como a omissão de autoridades governamentais tem contribuído para que estejam no centro de um contexto amplo de vulnerabilidade, que inclui agora efeitos da pandemia da Covid-19. Esses dados, porém, não refletem exatamente a realidade da violência transfóbica em nosso país, e isso devido à subnotificação dos casos, porque só é possível notificar aquilo que de alguma maneira se tornou visível publicizado pela mídia. Com embargo na voz, Tony descreve como ocorreu a agressão. Essa agressão foi quando eu estava vindo da escola, né? Eu estudava, né? Fazia meu técnico de enfermagem e tal. Tava vindo da escola e eu saía do centro da cidade para Boa Vista a pé. Eu ia para casa a pé e nesse dia eu ia passando e um cara ia passando, não, foi um dia comum. Eu tava com a mochila nas costas, fui no início, bem no início da minha transição, ainda tava me identificando no gênero masculino. Eu tava com cabelo curto, porém roupas femininas, ditamente feminina, camisa um pouco folgada, com a mochila nas costas, calça branca, né, camisa da farda folgada. E eu ia passando e ele pegou no meu braço e começou a me bater. Eu ficava me puxando e quanto mais eu puxava, mais ele batia. Então essa região da orelha, baixo da orelha para o pescoço, o ombro, ficaram com um pouco de hematoma. Eu me lembro de algumas palavras que ele dizia,
Não sei se esse cara é cristão, não sei o que esse cara é. Nem quero saber porque ele não faz parte da minha vida, da minha existência. Ele só foi um degrau abaixo que eu subi, né? Que eu passei por ele. Então, ele dizia que eu era fruto do demônio, que eu não existia, que se eu queria ser homem eu ia ensinar agora. Então aquele pra mim foi um pânico muito grande, porque eu nunca tinha levado um tapa do meu pai e nem da minha mãe. As palavras foram pesadas, né? Eu não me lembro do rosto dele. Eu creio que eu reconheço a voz dele se eu ouvir novamente. Não tem horário, né? Não tem horário. Eu fui agredido durante o dia. Por volta de umas 11h, 11h40. Durante o dia, no centro da cidade. Então, a violência, né? Não tem horário mesmo, amigo. A violência para pessoas trans, né? Transfobia em geral, que nos mata, não tem violência. Porque ela é diária, muita dela é silenciosa, né? Dentro de casa, muita dela é barulhenta nas ruas, uma transfobia verbal. E muita delas dói, que é a física. Infelizmente, a transfobia tá no mundo, né? Infelizmente, tudo isso, a falta de respeito e empatia pelo próximo tá aí. Diariamente a gente passa por isso. Os manuais de doenças, né, e da psiquiatria, os DSM, CID, enfim, eles produzem verdades, né, para as ciências. E é muito importante até pensar que o Código Internacional de Doenças, ele é um código de acordos médicos, né, que é até bastante problemático quando a gente vai pensar que se toda a lógica biomédica ela se estrutura, né, nesses exames, questões biológicas, né, de você identificar ou não uma doença. Quando se trata, por exemplo, de vivências trans ou outras doenças psiquiátricas até, não existe essa explicação biológica e mesmo assim são categorizadas nessa condição de doença, né? Então é algo que inclusive é contraditório e paradoxal com a própria lógica biomédica. Mas enfim, é interessante você trazer essa questão do CID, porque houve uma mudança agora na revisão do CID-10 para o CID-11, que será lançado em janeiro de 2022, salvo engano. Embora seja lançado apenas em 2022, já se tem uma discussão em relação à mudança que haverá para as pessoas trans, né? Atualmente as pessoas trans ocupam o F64, que tá, o F, né, para quem não sabe, dentro do CID-10 é toda a categoria de transtornos mentais. E aí a transexualidade ela ocupa o F64, né, que é categorizado como transtorno mental. E aí na revisão do CID-11 já foi algo divulgado pela OMS, né, que haverá uma mudança, né? E isso aí foi visto até por algumas militâncias como algo muito bom, porque estaria saindo do rol de transtornos mentais, enfim, mas que ainda permanece, né, dentro do manual, né? Houve um deslocamento aí da categoria de transtornos mentais para uma nova categoria que vai haver aí no CID-11, que é incongruência de gênero, né? Vai ter esse nome, incongruência de gênero dentro da categoria condições relativas à saúde sexual, né? E isso foi visto por alguns da militância, né, que vem no movimento de despatologização há muitos, muitos anos, como algo até bom, né, porque sairia dessa questão do transtorno mental, só que também é algo muito escorregadio, né, a gente comemorar uma saída do transtorno mental, mas ainda permanecer dentro dos manuais. Uma justificativa que foi dada, né, para isso é de que precisaríamos permanecer dentro dos manuais, né, DSM e CID, né, para que houvesse alguma garantia de serviço de saúde, porque como iriam justificar, né, por exemplo, procedimentos como a cirurgia da transgenitalização ou a mastectomia masculinizadora, enfim, qualquer outro procedimento que as pessoas trans demandam, né, dos sistemas de saúde. Como iriam justificar isso se não houvesse lá o código lá no CID, né, para justificar isso?
No diálogo tecido com os nossos participantes, questionamos quais estratégias poderiam ser adotadas nos espaços de saúde para humanizar os serviços e torná-los mais acolhedores para pessoas trans. Em relação às estratégias, né? Então, embora eu tenha falado que até a questão das capacitações, né, que tanto se fala, né, a educação em saúde, ainda a educação permanente, ela ainda deixa a desejar no sentido que falta algo, né? Eu ainda acredito na educação, mas não uma educação que ela seja puramente um repasse de informações, né? Hoje vamos chegar aqui para as pessoas, para os profissionais de serviço da UBS e tal, para falar sobre identidade de gênero. Aí falar, identidade de gênero é isso, aquilo outro. Essa é uma pessoa transexual, essa é uma pessoa cisgênero, assim, assim, assado e tal. Não apenas um repasse de informações, me parece, né? Pela vivência que eu venho tendo, me parece que esse repasse de informações ele acaba sendo um pouco inútil, né? Porque parece que as pessoas até entendem, existe essas pessoas, né? Mas quando chega na prática, a prática ela não favorece, né? Me parece que essas formações, né, além de precisarem ser contínuas, elas precisam sensibilizar, eu acredito, né? A gente precisa pensar estratégias de como fazer formações que sensibilizem as pessoas que estão recebendo essa formação, né? Que não seja, como eu falei, não seja apenas do campo cognitivo, mas seja do campo da percepção, da sensação, da empatia, né? De entender de fato o que é viver a transgeneridade, o que é ser expulso simbolicamente de uma escola, ser expulso simbolicamente de um serviço de saúde, enfim, viver com a perspectiva de vida de 32 anos para as pessoas trans, viver com o medo, né, da violência transfóbica nas ruas, né, que sabemos que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Vivermos com os maiores índices de suicídio também, porque isso é uma realidade também para as pessoas trans, que a gente fala, inclusive, esse termo de suicidado, né? Quando não somos mortos nas ruas, somos suicidados, e aí a gente fala não suicídio, né? Não suicidou-se, mas suicidado, né? Pela forma de que é algo que é provocado, né? Por um contexto social, por esses atravessadores de violência, né? Então, me parece que o que é necessário para humanizar os serviços, não oferecendo aqui uma resposta, mas uma pista muito interessante, é na sensibilização. Para o Tony, as estratégias não são tão diferentes. Desde muito cedo e no percurso de sua luta, ele exige e busca por respeito e acolhimento. Sim, creio eu que, baseado nas minhas experiências, creio eu que a escuta, o escutar o outro. Então, assim, eu acho que ouvir mais a gente, porque a gente tem muito o que passar. Às vezes um pronome nos mata, um nome nos fere, uma oportunidade nos faz chorar, um tapa, uma palavra nos faz sofrer, né? Então tem tudo isso. Antes de encerrarmos a nossa conversa, perguntamos ao Tony o que ele diria para ele mesmo quando ainda era mais jovem, quando ainda era uma criança. Como ele explicaria o mundo a um garoto de 10 anos que ainda viveria tantas coisas? Eu com 10 anos de idade eu diria: deixe fluir, viva. Você é apenas um único garoto. Então viva, deixe fluir. Você vai passar por várias coisas. Vai passar por coisas positivas, mas também vai passar por coisas negativas, porque a vida é assim. Mas deixe fluir. Deixe fluir todos os momentos mais simples aos momentos mais incríveis. Eu fui e estou me sentindo a cada minutinho, a cada banho tomado, a cada ajeitada de cabelo, a cada vestida de roupa, até a cada minoxidil que eu passo no rosto para adulto,
para aquecer o pelo, a cada fio que tá nascendo, a cada coisa que eu coloco na minha residência, no meu lar, no nosso lar, no lar, pessoas que me acolhem, que me amam, que me aceitam, que me respeitam. Então eu diria para esse garoto que deixe fluir, viva. Você é jovem, você vai conquistar, você vai vencer e acima de tudo você é incrível. E com liberdade poética, encerramos estes relatos. Assim como o Tony, como Dandara e como muitas outras pessoas transgêneros e travestis, a história não será um obstáculo, mas sim um degrau. Não haverá retrocesso, mas um progresso. E a luta será incessante. Por isso, temos de ser a audição e o apoio destas pessoas. Os embasamentos deste podcast foram extraídos do site Agência Brasil, da matéria publicada em 20 de julho de 2020, intitulada Pesquisa mostra aumento da violência contra pessoas trans no Brasil, e do livro de Judith Butler, Corpos que Importam. Obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.